Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Vamos falar um pouco sobre a escolha, sobre a apresentação dele e sobre alguma projeção aí de futuro, se é que no Flamengo é possível de fazer projeções sobre futebol. Antes da gente começar, aquele ritual de você deixar o like, se inscrever no canal, aqui embaixo também no primeiro comentário fixado você baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição do mercado para estatística de futebol, acompanhamento de jogos e classificação em tempo real, mapa de ação de jogador, tudo isso você tem à sua disposição no app do SofaScore. Baixa como? Primeiro comentário fixado do vídeo, você vai até ele, clica no link que está lá, cai direto na sua loja de baixar aplicativos, você faz o download e começa a usar. É o aplicativo que eu uso no meu trabalho e o melhor, ele é totalmente de graça. Você paga zero, nem para baixar, nem para usar, então não tem pegadinha, é totalmente de graça. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira, porque na tarde de terça eu estava envolvido com a transmissão da Champions League, da rodada da Champions League, comentei o jogo, a vitória do Barcelona por 5-0 sobre o Young Boys, olha aí, já ia esquecendo, menos de 12 horas, menos de 24 horas depois. E aí eu não pude acompanhar a entrevista de apresentação do Felipe Luiz ao vivo. Cheguei em casa, acompanhei a entrevista inteira e estou aqui fazendo o vídeo. Antes da gente falar propriamente dito, ratificar que o Flamengo não tem nenhum tipo de projeto de futebol, né? Acho que isso está muito claro e isso está claro nos quase 50 milhões que o Flamengo pagou de multa, isso está claro no Flamengo não ter nenhum tipo de norte do que ele quer ser enquanto time de futebol. Isso está muito claro no número de treinadores e na diferença de estilos de treinadores, e essa falta de projeto aparece agora na efetivação do Felipe Luiz. Porque quando eu falei do Tite, quando eu falei da demissão do Tite, 2 vídeos atrás, e aí acompanhando o que o Flamengo publicou nas suas mídias sociais, lá estava escrito que o Felipe Luiz era interino. E para mim acho que fazia sentido, até eu falo no vídeo, né? Felipe Luiz ficar o primeiro jogo contra o Corinthians, ficar depois o jogo do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, que agora eu nem me lembro contra quem é, deixa eu ver se eu acho aqui, e aí beleza, é Bahia, né? Bahia fora de casa. Enfrentar o Bahia, aí o campeonato parava para a data FIFA, e ali eu pensei, Felipe Luiz pega esses 2 jogos, depois vem a direção e acha um novo treinador para quem ela pagaria a multa já, né? Então, mas não, segundo o que foi falado ontem na apresentação do Felipe Luiz, que virou um palanque eleitoral, e eu vou falar sobre isso já, ali ficou claro que o Felipe Luiz não é técnico interino, ele vai não só até o fim do ano, como assinou um contrato até dezembro de 2025. Isso por si só já é um erro, vou considerar como erro, tá? Você bonzinho, vou considerar como erro. Já é algo, inclusive, que deveria ser proibido estatutariamente. Isso deveria constar do estatuto do clube. Nenhum presidente, nenhum diretor pode tomar uma decisão que seja maior do que o prazo de vigência da sua presidência, da sua diretoria. O Flamengo não é uma SAF, como o Botafogo, por exemplo. Botafogo é uma SAF, o Vasco é uma SAF, o Cruzeiro é uma SAF, Bahia é uma SAF, ali você tem alguém que é dono do departamento de futebol, então você pode assinar o contrato vitalício se quiser, porque está na alçada do dono do departamento de futebol. O Flamengo não, o Flamengo ele é regido por mandatos de prazo definido, e o do Rodolfo Landim acaba em dezembro de 24, então deveria ser proibido você assinar um contrato com alguém até dezembro de 25. Se a chapa de situação perde a eleição e o novo presidente não quer o Felipe Luiz como treinador, o que faz com esse 1 ano? Paga a multa? Então, assim, esse tipo de irresponsabilidade deveria ser proibido estatutariamente. Enfim, que isso para mim já é um absurdo. Eu já acho sem sentido algum o Felipe Luiz ficar até o fim do ano. Não pelo lado do Flamengo, mas pelo lado do Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz
vinha conduzindo a carreira dele de uma forma muito organizada e num tempo muito interessante, e agora, pelo visto, ele considera, e disse isso, que está pronto para ser técnico do profissional. Agora, assinar até 2025 é uma barbaridade que, para mim, não tem nenhum tipo de cabimento. Não tem nenhum tipo de cabimento, considerando que tem eleição no dia 9 de dezembro. E aí, essa decisão, acho que está muito na cara que o departamento de futebol do Flamengo, que não existe, seu Marcos Braz, que apareceu, né? Estava um tempão sumido, mas apareceu, Bruno Spindel, o próprio Rodolfo Landim, esse departamento de futebol não existe. Ele não existe. Só você vê as decisões que são tomadas, a montagem do elenco com uma série de deficiências, decisões erradas, a não venda do Wesley, que foi uma barbaridade do ponto de vista de algo profissional, e a escolha do Filipe Luís é só mais uma nessa esteira. É mais uma em que você usa um ídolo para tentar achar um caminho que você não tem competência para achar, né? E aí isso está aí por os 50 milhões que o Flamengo pagou quase de verba rescisória para técnicos, acho que mostra muito bem isso. Então, assim, jogaram ali o Filipe Luís, que é um cara identificado, é um cara que conhece o clube, é um cara que tem um nome bom de aprovação, todo mundo pedia a demissão do Tite, então você entrega a demissão do Tite e coloca alguém que tem baixíssima ou nenhuma rejeição. Se o Filipe Luís está pronto ou não para comandar o time até dezembro de 2025, a direção do Flamengo vai fazer o quê? Vai descobrir na hora lá. A entrevista do Filipe Luís é muito boa, é excelente. Os pontos que chamam a atenção dão exatamente o que o torcedor do Flamengo, que está muito desconfiado, queria ouvir. Ele fala de formar o modo dele de treinar, ele fala de DNA do clube, ele fala de recuperar jogadores, e aí os holofotes todos vão para o Gabigol, né, que é um ídolo da torcida, não recebe muito apreço dessa diretoria, mas é um ídolo da torcida. Ao mesmo tempo, ele diz: muitos jogadores que me conhecem não vão ficar 100% felizes com o que eu fizer, e aí tem um ponto importante, que é você já começar a construir uma separação, um distanciamento do Felipe, que era um igual, né, o Felipe que era que até 8 meses atrás, 10 meses atrás, era um companheiro de equipe, e o Filipe Luís, que agora é o comandante. E ele fala também de algo que agrada muito o torcedor, que é a forma como vai jogar. E isso é algo que derruba treinador, né? Isso é algo que no Flamengo derruba treinador. Ele fala uma frase: se eu não fizer jogar, se eu não fizer o time jogar, eu sou o culpado. Ele fala assim: com o elenco, os jogadores que tenho ali dentro do vestiário, eu tenho que fazer jogar. Se eu não fizer jogar, obviamente eu sou o culpado, porque eu sou o maior responsável por esses jogadores. Eu assumo essa responsabilidade com a maior alegria e o maior privilégio do mundo. Esse é o meu principal objetivo: ganhar, recuperar a confiança, que esses jogadores possam se divertir em campo, que a gente possa junto estar em comunhão com a torcida. Esse clube, quando a torcida está junto, ninguém para, tá? Esse clube, quando a torcida está junto com o time, ninguém para. Aí depois, na resposta seguinte, ele fala de falta de DNA na estrutura do Flamengo, talvez tenha atrapalhado. E aí ele fala algo aqui, que ele fala assim: desde que eu vivi 2019, se compara muito com o passado. Por isso que eu falo, é muito importante saber que vamos escrever uma nova história. O futebol vem se reinventando constantemente, se pode ganhar de várias formas. O Flamengo quer ganhar de uma concreta, que é sempre pressionando e atacando o adversário. Esse tipo de fala é a fala que todo torcedor quer ouvir. E não estou dizendo que o Felipe está jogando para a galera, porque se um treinador que chegasse agora falasse isso, talvez ele ia falar de ouvir dizer. O Filipe Luís fala porque viveu isso. Então, ele não está jogando para a galera de ouvir falar, ele está jogando para a galera porque ele viveu. Então, e isso é um primeiro ponto
que ele ganha muitos pontos com o torcedor, porque é evidente que o estilo de jogo do Tite não era isso. Independentemente do Tite nunca ter conseguido colocar no Flamengo o que ele acredita de futebol, que acho que é o motivo para ele ser demitido, falamos disso nos últimos 2 vídeos em que eu abordo o Tite, mesmo que o Tite colocasse o 100% ideal do que o Tite acredita de futebol, isso não seria muito do agrado da maioria do torcedor, porque o torcedor quer ganhar dessa forma concreta, que é sempre pressionando e atacando o adversário. Aí depois ele continua. Isso é inegociável. Então, continuando aí na margem de falar o que o torcedor espera que seja falado. E agora precisa fazer o que o torcedor espera que seja feito. Isso é inegociável. Muitas vezes vamos correr riscos exagerados para jogar de forma que a torcida do Flamengo quer. Muito bom. Muito bom, pensando o que a torcida do Flamengo quer. E vamos correr riscos, eu não tenho medo de correr esse risco, porque eu quero que o time pressione e ande para frente. Muitas vezes pode acontecer algo de errado, mas o treinador tem que tomar decisões e ter coragem para isso. Me sinto preparado. E aí ele diz que se sente preparado, tá? Então, essa parte é excelente do Felipe Luiz. E, de novo, ele não fala isso de ouvir falar. Ele fala porque ele conhece isso. Ele viveu isso até outro dia. E colocou isso também nos times de base, né? Fez isso também. Então, essa parte é perfeita. Tem uma outra parte que me preocupou, que é a parte defensiva, quando ele diz: a fase defensiva do Flamengo, na minha visão, não está ruim. Eu discordo. Eu acho que o ano inteiro a fase defensiva do Flamengo foi ruim, maquiada, iludida pelos gols que não levou no Campeonato Carioca, tá? E porque o campeonato é um campeonato indecente do ponto de vista de nível técnico. A fase defensiva do Flamengo na minha visão não está ruim. O Flamengo vem sofrendo muitos gols de transição e alguns de bola parada. Então, gols de transição para um time que quer correr risco, se está ruim, se está levando muito, é porque está ruim. Gols de bola parada, sempre está ruim, porque a bola parada é um componente vital e importante do jogo. Cada um tem uma forma de defender a bola parada, eu tenho outra, que é a minha forma de defender. Claro que eu aprendi de experiência de outros treinadores, de que vejo no futebol atual, que vai mudando. A minha forma de defender não é a mesma que eu pensava há 2 anos, porque as jogadas também vão se atualizando. E pretendo passar isso nos treinos, para que a gente possa defender da melhor maneira possível a bola parada e ser uma força, não uma fraqueza. Então, assim, na verdade, ele abre dizendo que não está ruim, e toda a resposta dele depois dá a entender que está ruim, né? Então, assim, tomara que ele tenha falado que não está ruim só como uma força de expressão, mas que ele trabalhe sabendo que está ruim, porque de fato tá ruim. Então essas são os 2 pontos aqui, porque as outras coisas que ele falou eram tudo coisas que a gente já imaginava, né? Acho que ele marca muito ali que ele quer fazer o jeito dele, tanto é que alguém pergunta sobre esquema tático, se vai de 4-4-2, deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou achando, mas tem uma hora que ele fala de 4-4-2, se é 4-4-2 ou 4-3-3, e aí ele diz, não, isso aí vai ser tá aqui. Perguntam assim, o técnico Felipe Luiz foca mais no esquema mais compactado no 4-4-2 ou prefere mais espaçado no 4-3-3? E aí ele responde, pode ter certeza que 4-4-2 do Jorge Jesus não é o mesmo do 4-4-2 do Felipe ou do Guardiola e nem de ninguém. Ninguém consegue fazer um 4-4-2 igual. Cada um tem seus detalhes e particularidades que tem que ser diferente. Então o 4-4-2 ou 4-3-3 do Tite ou do Guardiola não serão iguais. Para mim, por isso é que falo, daqui para frente é o 4-4-2, 4-3-3, o 3-4-3 do Felipe Luiz. O sistema que a gente vai jogar vai ser muito em função do adversário para dar vantagem de espaço e tempo para os nossos jogadores jogarem. Então ele marcou muito isso, de que ele não quer que seja um esquema parecido com o Felipe Luiz, nem com o Guardiola, nem com o Mourinho, nem com o Klopp, nem com o Jorge Jesus, nem com ninguém. Ele quer, nem com o Tite, ele quer um com a cara do Felipe Luiz, que é muito legal no discurso, mas que eu acho preocupante no sentido de que o Felipe Luiz vai treinar, vai dar deu ontem, na terça, o seu primeiro treino para um time profissional, né? Ou na terça ou na segunda. Felipe Luiz vai para hoje, o jogo contra o Corinthians, que vem muito bem nas Copas, e especialmente no sentido de competitividade, é o primeiro jogo dele como profissional. Então, assim, você já, com essa pouquíssima bagagem, querer dar
um 4-4-2, um 4-3-3 com a cara do Filipe Luís, não sei se isso é execuível muito rapidamente. Mas é isso. Só o DNA do Flamengo, o Filipe Luís entrar só com o discurso do DNA do Flamengo vai resolver? Eu acho que não. Eu acho que é pobre isso. Porque acho que os problemas do Flamengo enquanto time eram muito mais graves. Então, acho que isso é uma coisa preocupante nesse sentido de que só ele dizer isso é difícil. Ele precisa aplicar. E, ao longo desse tempo que o Filipe Luís treinou o Sub-17 e Sub-20, ele falou para pessoas próximas que ele entendia que ele ainda estava se ambientando com o número de coisas e o número de decisões e o número de detalhes que um técnico precisa se preocupar. Ele não imaginava isso. Então, assim, e isso é um ponto de vista preocupante para alguém que será o técnico do Flamengo até o fim de 2024 e tem contrato até o fim de 2025. Repito, o Tite tinha que ser demitido, fazia todo sentido o Filipe Luís comandar o time hoje contra o Corinthians e no fim de semana contra o Bahia, mas eu acho que é um sistema muito preocupante a gente ver o Filipe Luís dar um salto desse com tão pouca bagagem. Só o fato do DNA rubro-negro, dele entender o que um treinador precisa do Flamengo, que ele basicamente precisa, não sei se é isso que vai resolver. As informações que a gente tem no começo seriam de que o Filipe Luís no time só trocaria o Fabrício Bruno pelo Léo Ortiz na zaga e o Pulgar voltando para o meio campo. Basicamente o resto seria o mesmo time que o Tite vinha escalando, inclusive com o De La Cruz numa fase ruim, inclusive com Gonzalo Plata e Bruno Henrique na frente. Então, assim, não sei se... Não entendo tirar o Léo Ortiz de volante e principalmente não entendo voltar o Pulgar. Não sei que ele confie muito que ele vai conseguir recuperar o futebol do Pulgar no ano passado em 2 treinos e em 2 conversas. Mas, enfim, é isso. E para fechar, é muito triste ver o candidato da situação, o Rodrigo Duches de Abranches, na mesa da apresentação do Filipe Luís. Não tinha nenhum sentido ele tá lá. Depois inventaram lá um negócio dele dizer que ele ia falar sobre a questão do Corinthians e Vasco entrando na STJD, porque ele também é vice-jurídico, com todo carinho. Esse tipo de misturar as coisas, de você trazer, de fazer a apresentação de um ídolo, você aproveitar para fazer coisa política, para fazer propaganda injusta, inclusive, com os outros candidatos. Os outros candidatos não podem aparecer na apresentação do Filipe Luís. Eu acho que isso diz muito sobre a condução do futebol do Flamengo, né? Por essa diretoria que está muito preocupada com eleições, né? Um preocupado com a eleição para vereador, o outro preocupado com a eleição no clube, e aí você bota lá um candidato para tentar dar holofote, para tentar aparecer. Assim, a forma como essa diretoria usa o futebol do Flamengo é uma coisa muito grave, muito preocupante. Mas, enfim, é isso aí, né? É isso que o Flamengo está vivendo aí nesses últimos 6 anos. E projeto de futebol, 0. E vamos ver se agora, na roleta russa da aleatoriedade, acerta com o Filipe Luís. É isso que eu penso. O que você pensa? Só o DNA do rubro-negro resolve? Diz aqui embaixo, resto, like, se inscreve no canal. E aqui embaixo, primeiro comentário fixado, você vem, clica no link, baixa o app do SofaScore. As instruções estão aqui do lado também. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.